Olá, eu sou o professor Michael. Vamos a mais uma resolução de questões do Enem 2023, a questão 59 de Filosofia do Caderno Amarelo. Então, vamos ao texto. O texto diz o seguinte: a economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos, divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades, de outro, a burguesia, então se reservará a ilegalidade dos direitos. A possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis e essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários para as ilegalidades de bens, para o roubo, os tribunais ordinários e os castigos, para as ilegalidades dos direitos, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais com transações, acomodações, multas, atenuadas, etc. Essa citação é retirada do livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault, que é um livro que cai recorrentemente nas questões de Enem. Então, já indico a leitura desse texto, apesar dele ser um pouco denso, mas ler, de repente, algumas resenhas ajuda muito. Então, só para exemplificar sobre o que o texto fala, eu gostaria de lembrar da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, que matou 270 pessoas e, passado 4 anos desse evento, eu imagino que ninguém lembra alguma pessoa que foi punido. Isso é porque realmente até hoje ninguém foi punido, porque esse é um tipo de ilegalidade praticado pelas classes superiores. Então, geralmente são multas. A Vale, que foi a empresa responsável por esse incidente, pagou algumas multas, está sofrendo processo, só que o processo relativo às classes sociais mais abastadas é sempre moroso, então acaba que, ao final do processo, acaba em multas, punições de leve padrão. Vamos ao enunciado. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da. Vou ler novamente. O texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da. Letra A, gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. Letra B, aplicação das sanções pelo modelo equânime. Letra C, supressão dos crimes pela penalização severa. Letra D, regulamentação dos privilégios pela justiça social. E letra E, repartição de vantagens pela hierarquização cultural. Embora seja importante conhecer o livro Vigiar e Punir, para você ter um pouco de noção para responder essa questão, basta você analisar as alternativas e ir eliminando. O próprio texto dá algumas indicações sobre o que foi tratado ou não. Então veja, o livro Vigiar e Punir fala sobre as formas de punição da Europa Ocidental desde a Idade Média até a modernidade. Na modernidade, o Foucault fala que o tipo de punição é mais uma punição onde a sociedade ela está constantemente vigiada. Isso gera uma sensação de perseguição, uma sensação de constante vigília e faz com que nós nos adequemos à lei por este motivo. Mas, embora que você não tenha esse resumo do texto, se você notar, o texto em nenhum momento fala sobre repartição de vantagens pela hierarquização cultural. No caso, estou falando da letra E. No caso, lá fala que há uma separação onde a classe inferior fica com alguns castigos mais severos e a classe superior, as pessoas mais ricas, não. Então, não há uma repartição das vantagens, já que só uma classe fica com as desvantagens. Letra D, regulamentação dos privilégios pela justiça social. O texto não fala que há uma justiça social no sistema judiciário contemporâneo. Então, nós também podemos eliminar essa questão. Letra C, supressão dos crimes pela penalização severa. O texto não deixa
entrever essa alternativa, mas se nós formos observar a sociedade atual, não há uma diminuição do crime por causa de penalizações severas. Então, podemos também descartar a letra C. E a letra B, aplicação das sanções pelo modelo equânime. O texto fala exatamente o contrário. Há uma forma de divisão do sistema judiciário de forma extremamente desigual. Então, resta-nos a letra A, gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. Então, a alternativa correta é a alternativa A, gestão das ilicitudes. Então, essa era a questão que nós tínhamos para debater hoje. Considero essa questão difícil, porque requer um pouco de leitura do livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, e também uma interpretação bem delicada do texto. Espero que todos tenham entendido. Nos vemos na próxima aula.